Oiê! Oiê! Tudo bem? Eu já tinha planejado gravar esse vídeo e eu tinha planejado trazer o Diogo mesmo pra contar, porque eu acho que existe pensamentos diferentes e coisas diferentes que passam na cabeça do homem e da mulher. Então eu acho que é legal a gente contar aqui junto como é que foi o processo, como que a gente decidiu, o que que deu esse start da gente ir atrás, né? E aí a gente vai conversar um pouquinho. Eu tô aqui também com algumas perguntas que a gente vai se basear nelas para ir guiando aqui o vídeo. Provavelmente esse vídeo vai ficar parte 1, parte 2, porque é muita coisa. Eu abri para perguntar no Instagram e deu muita coisa. Então eu selecionei aqui e aí a gente vai contando. Eu acho que a gente podia começar falando assim de como que a gente deu esse start, o que que a gente pensou. Que motivou a gente. Eu sempre tive o sonho, sempre falei disso pro Diogo. Por um tempo esse sonho ficou meio assim, acho que não vai rolar, porque eu não trabalho em multinacional, o Diogo também não, então assim, transferido por trabalho não é uma possibilidade. E o Diogo tinha a postura de... A condição. A condição de falar, olha, eu não vou de qualquer jeito pra ver se vai dar certo, se não vai dar certo, vai ficando de qualquer jeito. Ou eu saio daqui direito, sabendo que a gente pode ficar, ou eu não me aventuro. Porque eu acho que assim, né, pelo menos da minha forma de pensar, acho que tem fases da vida, né, a gente teve oportunidade mais novos de fazer intercâmbio, esse tipo de coisa, que aí tudo bem, você está indo para aprender uma língua, você está indo sem grandes responsabilidades. Agora, a gente tem 3 filhos, na época que a gente começou tudo isso, a gente nem tinha o Tom. Eram duas filhas, então eu falei, ou a gente vai para jogar o jogo, né, direito, então a gente tendo acesso às coisas no país, tanto para negócio como para a vida, para a saúde, para tudo que envolve uma vida, podendo trabalhar, podendo ser igual o cidadão daqui, assim, de qualquer lugar do mundo. Né? Então, eu quero viver igual os caras. Porque aí pra ficar aquele esquema que você é meio turista... E eu acho que isso é importante dizer que não tem certo e errado. Tem pessoa que é aventureira, mas né, de acordo com a sua personalidade, a minha com o seu personalidade jeito é assim, eu gosto de fazer as coisas muito certinho. Então, ou ou é pra vir certinho, ou eu não me sinto seguro e eu prefiro não fazer. Então, esse foi um primeiro ponto. E uma vez a gente... tomando essa decisão, então a gente pretende ir morar fora, sempre foi os Estados Unidos a primeira opção, sempre. A gente gosta, tudo, e aí eu falei, então a gente tem que descobrir como é possível ir da forma que eu quero ir. E aí acho que já cabe um primeiro conselho, se você tem esse sonho, se você tem essa vontade, o melhor a se fazer é procurar um bom advogado de imigração, porque a gente conhece, tipo, 5 tipos de vistos, a gente não tem ideia. Tem, tipo, 180 tipos de visto. E algum pode se aplicar a você, pode se aplicar da maneira que você quer ir, pra ficar, podendo trabalhar. Então, não sou eu, né, não é o Diogo, a gente não é especialista nisso. O mais legal, e tem que entender um caso a caso, tem que pegar o seu histórico profissional, o seu histórico de estudo, a sua área de atuação. Então, se você tem de verdade esse desejo, vai atrás de alguém que você conhece, né, que você sabe que alguém fez, enfim. Eu aqui, assim, nesse vídeo, eu nem quero indicar o que a gente usou. A gente gostou muito, a gente teve uma boa experiência, mas eu acho que toda indicação tem uma responsabilidade, sabe? Eu acho que tem gente que tem boa experiência, tem gente que tem uma experiência diferente. Então eu não como quero... você falou, cada caso é um caso, então não quer dizer que a forma que aconteceu com a gente a que vai dar certo pra todo vai mundo, servir para outra pessoa. Não é receita de bolo. Então, enfim, se você tem esse interesse, vá atrás, busque, existem diversas formas de você conseguir vir. A única opinião que é minha é venha direito, né, porque eu acho que não vale a pena você vir, não digo literalmente como a gente fez, mas ainda que você, eu quero ir por um tempo, vai certinho como estudante, vai ver a forma que é viável, para fazer as coisas direito. Eu acho que não vale a pena fazer nenhum tipo de loucura e depois você ter algum tipo de problema futuro de não ser barrada. Né? E já então, vou emendar aqui uma primeira pergunta que fizeram, que é, vocês estão indo, né, se a gente veio com tempo certo para ficar e voltar, então uma experiência, ou se a gente veio por tempo indeterminado. A gente fez uma mudança de vida. A nossa ideia, né, óbvio que o futuro a Deus pertence, a gente não sabe o que nos reserva, mas a gente veio para ficar, a gente veio pra vida.
Pode ser que aconteça da gente voltar? Pode, né? A gente não sabe o dia de amanhã, mas não é uma experiência, não tem um tempo definido. O tempo mudamos tudo, né? Vendemos o apartamento, vendemos carro, desfizemos de tudo que a gente, assim, que nos amarrava, não nos amarrava, mas... que a gente migrou pra cá, né? Você tem que morar em outro lugar, você tem que ter carro aqui, então fizemos troca. Né? Toda a mudança pra se estabelecer aqui. Eu acho que emendando um pouco isso que a gente tá falando, né, do como a gente veio, eu acho que tem a questão de que nos motivou a vir. A Marina mencionou de um sonho dela, né, de morar fora, tudo. Então eu acho que esse sonho é um ponto, né, mas é ainda, vamos dizer, superficial em meio a uma decisão desse tamanho. Porque vontade a gente tem de fazer um monte de coisa na vida e nem por isso a gente abre mão de várias outras por causa dela. Então eu acho que assim, tem alguns aspectos que nos motivaram. Eu acho que, na minha opinião, os dois principais, eu acho que é segurança, assim, eu sou bem preocupado com segurança, a Marina também, a gente fica, infelizmente, embora a gente nunca tenha tido nenhum grande problema, sério, graças a Deus, mas eu, pelo menos, nunca me sentia seguro. Todo semáforo que para, entra e sai de qualquer lugar. Com criança, você pega, né? Aquela novela que é colocar uma criança dentro do cadeirinha, isso, e você está num supermercado, num shopping, não sei, parece que você está o tempo todo suscetível a acontecer algo. Então isso eu acho que é um dos principais pontos. E eu acho que o segundo, que engloba coisas maiores, que vai envolver economia, política, blá blá blá, mas que eu não vou entrar nessa onda, que eu acho que é a questão de oportunidades, assim, no aspecto profissional, de carreira, que eu acho que é muito mais alinhado ao futuro mesmo das crianças, sabe? De uma super qualidade de vida. Eu acho que a qualidade de vida também pesa bastante. Que eu acho que engloba um pouco tá tudo, né? Você tem qualidade de vida quando você tem segurança, quando você tem acesso às coisas, quando você tem liberdade. Eu acho que é um pacote a qualidade de vida. Mas especificamente no aspecto futuro, profissional, né? Eu acho que a gente vem vivendo um período, a gente é de uma geração, infelizmente, no nosso país, que está estagnada, assim, parece que as coisas não acontecem, é tudo... Começa a melhorar, piora, absurdo, melhora... Então, enfim, eu acho que é um país mais estável e que para eles a gente gostaria de tentar proporcionar mais possibilidades. Então, acho que para mim o grosso da mudança foi realmente olhando para as crianças. Porque a gente, de uma certa forma... eu penso na nossa qualidade de vida que óbvio, também. Engloba a família, mas a gente, de uma certa forma... já está estabelecido no país, já tem uma vida, vamos dizer, estabelecida no Brasil. Então a mudança pra gente muitos riscos envolvidos, né? Mas eu acho que olhando pro futuro gigante que eles ainda têm, acho que foi uma decisão muito assertiva. E muita gente falou assim, poxa, e ficar longe da família, tudo mais. Pra gente, assim, toda decisão tem um ônus e um bônus, né? Nenhum lugar é perfeito. Nenhuma decisão que você toma é só coisa maravilhosa. Então, a distância, a saudade, essa readaptação, né, começar de novo num lugar também não é simples. Isso tudo faz parte do ônus. Mas quando a gente colocou na balança, a gente vislumbrou, obviamente, um bônus maior. E aí, por isso que a gente encarou essa decisão e achou que valia, né, toda essa mudança e toda essa readaptação num outro lugar. Que nem agora a gente está tentando ser alguém aqui, né? Então você vai abrir conta no banco, você vai trocar celular, você vai trocar internet, conta de água, luz, enfim, a gente está esperando o nosso RG, como se fosse daqui, né, o documento daqui. São milhares de burocracias que você tem que fazer e faz parte de você chegar num novo lugar e virar uma pessoa aqui, ser conhecida aqui, tudo, né? Aprender tudo, as coisas são diferentes. Até perguntaram também em relação à língua. Eu e o Diogo, a gente fala inglês, não é fluente, perfeito, maravilhoso, mas tá aí também um aprendizado que eu vou gostar muito de ter, que vai ser bem bacana. As crianças também, a Lelê já estudava em escola que era bilíngue lá, então ela é exposta à língua, ela consegue entender. Você quer falar alguma coisa? Achei que você estava levantando a mão. Ela consegue entender e tal, mas obviamente ela
vai melhorar, né? Vai ganhar fluência, vocabulário, a Sereninha também. Enfim, o Tom já então vai chegar aqui. Chegou americaninho já. Pediram aqui, ó, dicas para o planejamento. Estou nessa fase inicial. Bom, então, sendo bem prático, né? A gente decidiu conversando, vamos tentar? Vamos. Fomos atrás de um advogado de imigração. Aí a gente fez reunião, eles entenderam o histórico, definiram uma estratégia de visto, mostraram pra gente, né, tudo que a gente precisava levantar de papelada. A gente começou esse processo no dia 31 de maio de 2018. Aí a gente ficou meses juntando papel, alguns deles tinha que ter tradução juramentada, traduzimos. Ficamos até setembro, então de junho, né, 1 de junho até setembro a gente ficou fazendo o caso, separando o documento e a empresa, né, de advocacia fazendo o nosso caso, montando o caso para aplicar para o visto. Em setembro de 2018 a gente aplicou para o visto e aí era só esperar, podia ser super rápido, podia ser demorado, a gente ficou esperando, daí em abril de 2019, nosso caso foi um caso rápido e a gente fez tudo, né, consular, porque existe esse mesmo visto, essa mesma aplicação fazendo daqui dos Estados Unidos. Daí em abril a gente recebeu a aprovação, depois dessa aprovação a gente já comemorou muito, ficou muito feliz, mas ainda tinham burocracias, né? Então a gente tinha que fazer uma parte de exame médico, a gente teve que fazer uma entrevista, que até vocês que acompanham há bastante tempo, talvez principalmente do Instagram, vão lembrar que a gente teve que ir pro Rio de Janeiro, a família inteira. Nessa entrevista do Rio, o Tom já tinha nascido e ele não fazia parte do caso. Depois que ele nasceu, a gente correu com a papelada dele. Que era pra gente ter feito essa entrevista em outubro. E aí, em virtude com a do chegada nascimento do Tom, a gente postergou pra gente precisou jogar pra frente. Daí a gente correu com a papelada do Tom, incluiu o Tom no nosso processo. No Rio de Janeiro ele já estava, né? Foi a entrada dele, né? Em dezembro de 2019, que foi essa entrevista no Rio. E aí, no comecinho de janeiro de 2020, a gente recebeu toda a documentação e estava prontíssimos para vir. E aí a gente esperou, né? Nesse meio do caminho, nesses meses, a gente foi se organizando questões da nossa vida. Então, se desfazer das coisas do nosso apartamento, a gente já estava com o apartamento à venda, fomos organizando a questão das crianças, burocracias de... Contrato de empresa. E assim, a gente também decidiu esperar um pouco mais, porque a gente poderia ter feito isso antes, mas a gente decidiu esperar um pouco mais pro Tom crescer um pouquinho mais, para ele fazer ali os primeiros meses de acompanhamento com a pediatra no nosso conforto, ali já adaptados. Então, comecinho de bebê também requer bastante, eu não queria fazer toda essa mudança com o Tom recém-nascido. E aí, por que no meio da pandemia vocês resolveram mudar, né? Porque essa foi uma pergunta também que apareceu bastante. Esse Até nosso por visto, isso a gente não divulgou nada. A nossa ideia inicial era vocês acompanharem a mudança junto com a gente. Só que em virtude da pandemia, a gente achou que ninguém ia ouvir nada, só iam ficar na maior preocupação com a gente, né? Coronavírus, vocês são loucos de mudar nesse meio do caminho. E a gente já estava com toda a nossa atenção, né? Nós já estávamos preocupados com o corona, já estávamos preocupados com a mudança em si, mil expectativas. Aéreo que não parava de cancelar. E a gente não podia demorar mais, porque esse nosso visto, a gente tinha uma data, né? A gente tinha 6 meses para dar a primeira entrada nos Estados Unidos. Agora não. Agora a gente pode transitar, tá livre para isso. Mas a gente precisava entrar aqui até o dia 1º de junho. Então não tinha mais muito tempo de espera. E a nossa passagem inicial era pro dia 26 de maio. Porque eu queria esperar o Pietro nascer, a gente queria pegar ele no colo, dar um cheirinho. Só que em virtude da pandemia, os voos começaram a ser cancelados. E aí a gente pensou, puxa, se dia 26 cancelarem o nosso voo, a gente não tem manobra. A gente não tem tempo nenhum de manobra para entrar dia 1º de junho. Então a gente adiantou, inicialmente para o dia 14 de maio. Daí cancelaram o nosso voo do dia 14 de maio. Daí a gente falou, quer saber? A gente tomou conhecimento de um voo que estava acontecendo. A gente viu que tinha ele no dia 1º de maio, a gente falou, quer saber, vamos adiantar mesmo. A gente já garante que a gente entra, já fica mais tranquilo e confortável.
as coisas já estavam ajeitadas, então o apartamento já estava finalizado, a gente já estava com casa aqui escolhida. Vamos embora logo antes que a coisa piore, né? E aí tava toda aquela coisa, o Trump vai fechar a entrada de brasileiros porque tá aumentando corona no Brasil, né? Então os últimos dias nossos foram muito inseguros, assim, de muita tensão. E finalmente a gente conseguiu, né? Deu tudo certo. Esse voo do dia 1º de maio foi tranquilo, a gente voou na madrugada, foi tranquilo com as crianças também. Elas dormiram a maior parte do voo. O aeroporto não tinha ninguém. O aeroporto estava totalmente vazio. Foi bem tranquilo nesse sentido. Mas esse foi o motivo pelo qual, no meio da pandemia, a gente precisou fazer essa mudança toda. A gente tinha esse prazo. E não ter compartilhado tudo isso na rede social. Bom, acho que esse vídeo já tá com um tempo bem legal, a gente já contou bastante coisa. Vou parar ele por aqui, a gente vai começar outro, porque ainda tem bastante coisa pra responder, bastante coisa pra contar. Então fiquem com a gente, não se esqueçam de curtir, se inscrevam no canal e podem deixar comentários também. Quer dar tchau? Tchau! Tchau!